Olá, você, pessoa única nesse universo lindo e maravilhoso. Seja bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o significado, para mim, pelo menos, do que é espiritualidade. A diferença que eu vejo entre espiritualidade e religião. Vamos lá? Então, estou aqui nesse lugar maravilhoso, no meio dessa floresta, com as minhas queridas irmãs árvores, plantas, verde. Isso aqui para mim é o meu verdadeiro templo. É a minha igreja. Aqui é a natureza, em contato com a natureza. E para mim, eu entendo a espiritualidade, ela é algo que vai muito além da religião. A religião foi uma coisa criada pelos homens para encaixar ali dentro o conteúdo da espiritualidade, para reter um pouco da espiritualidade, para transportar, para de alguma forma transferir, para nos dar gotas de espiritualidade ou conteúdos de espiritualidade. Mas a espiritualidade, ela vai muito além disso. Eu gosto de comparar a espiritualidade como se fosse assim, o manjar dos deuses, como se fosse um grande rio, um grande mar, algo assim líquido, né? E que você engarrafa ou põe num pote, num recipiente. Esse recipiente é a religião. É uma forma de transportar, de trazer essa espiritualidade. Mas a espiritualidade é o conteúdo, é a essência, é o que está além daquilo, que vem de uma fonte maior, de um manancial muito maior, de força, de energia, de amor, de sabedoria, de plenitude, e que cada ser humano, independente da sua religião, de acreditar ou não em Deus, tem a espiritualidade. Pode não estar conectado à espiritualidade, pode não acessar a espiritualidade conscientemente, mas ela faz parte de nós, ela é a nossa herança, ele é o nosso verdadeiro tesouro. Então, cada vez que a criatura entra em contato com essa força maior, com esse manancial representado aí, vamos dizer, por um oceano, por uma cachoeira, toda vez que a gente entra em contato com esse manancial de força, de energias, que está disponível como o sol, olha, né? Como o sol, é o sol interior. Vamos engarrafar o sol? Até é uma ideia, mas não vai ser a mesma coisa do que vivenciá-lo na sua integralidade. Óbvio que as religiões podem servir como caminho, na minha opinião, né? Para você se aproximar da espiritualidade. Mas, infelizmente, muitas vezes, ao longo da nossa história da humanidade, por séculos e milênios, muitas religiões, ao invés de levarem um conteúdo verdadeiro, positivo, elevado, trouxe ali dentro algumas coisas que não foram muito boas. Alguns venenos, alguns conteúdos que prejudicaram, que fizeram mal, que não foi a verdade, que não foi a essência. Se perdeu na essência, né? Porque queria manter-se sólida no seu padrão, queria ser aceita daquele jeito para de alguma forma manipular. As diversas religiões fazem isso, quase todas, se não todas, né? Mas óbvio que a gente sempre tem que ver o lado bom de tudo, né? Por mais que tenha sido difícil, ainda é, sempre você tira dali alguma lição, algum aprendizado. Sempre vai ter uma gotinha, sempre vai ter um canto ali, secreto, escondido, que se você tiver olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir, você vai captar, você vai extrair a essência daquilo que está ali naquela religião. Mas ela não é o único caminho. Eu gosto sempre de deixar isso bem claro para as pessoas, principalmente para quem é ateu, tipo assim, que não acredita nem em Deus, né? Então eu costumo dizer, você acredita que existe a natureza? Você acredita que existe um princípio inteligente que gerou e que mantém tudo isso,
nem que seja um princípio científico e que vai além da sua explicação, que vai além muitas vezes da sua compreensão, do que os seus olhos podem ver, do que você pode pegar e sentir. Você não acredita nisso? Então o que é isso? Se não é uma força, um princípio inteligente que a tudo rege, governa, estrutura, arquiteta e se manifesta das mais diversas formas. De formas às vezes surpreendentes e inimagináveis. Então, é esse conteúdo espiritual que nós, seres humanos e todas as criaturas no planeta, as plantas, os animais e até os minerais trazem, estão conectados, estão todos conectados. A gente está conectado a uma planta porque ela tem um princípio espiritual, uma essência vital. Nós estamos conectados aos animais, sem dúvida nenhuma, até porque nós somos animais. Nós estamos conectados aos minerais, porque ele também tem princípios ativos que nós observamos através, inclusive da ciência, dos princípios minerais, o que eles são capazes de nos trazer e que podem, inclusive, servir como nutrientes para muitas espécies, inclusive a nossa. Então, está tudo interligado. Nós temos aqui essa árvore, né? Ó, vamos encostar aqui nela. Temos aqui, ó. Ela está aqui, ó. Firme, forte, segura, com as suas raízes bem fincadas no chão. O que ensinou a ela a fazer isso? Né? O que a ensinou a ser assim? Ter aquelas folhas, e as outras irmãzinhas dela têm as mesmas folhas que ela. Ah, você pode dizer, é um princípio genético, sem dúvida. Mas o que gerou esse princípio genético? Então, quando você começa a perguntar a origem da origem, da origem, da origem e a origem de tudo, chega uma hora que você para assim numa incógnita. Você não sabe mais onde vai terminar isso. Né? E aí você vê que é um princípio invisível e extremamente inteligente, que faz parte de tudo e de todos nós, que conecta e que liga todos nós. Para mim, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Porque é quando você se conecta com a origem, o princípio vital, a essência de tudo e de todos, com o qual você vê e aquilo que você também não vê. Que, aliás, o que você não vê e o que você não sabe é a melhor parte da espiritualidade. Porque é ali, no esconderijo secreto, no invisível, no oculto, é que você vai se deparar com as grandes verdades libertadoras, esclarecedoras, que tiram muitas vezes você lá daquele fundo do poço, lá daquele buraco existencial que muitas vezes você se colocou, porque a vida é assim mesmo, cheia de desafios. E quando você está vivendo um momento aí tão difícil, tão carregado, tão sobrecarregado, eu estou olhando para baixo porque eu tenho medo de tropeçar aqui num galho. Imagina, eu filmando aqui, puf! Né? Então, quando você está tão sobrecarregado, você está tão cheio de dor, de sofrimento, de problemas que você não consegue resolver, de situações complexas que você não encontra solução. Recolha-se, volte-se e busque a força e esse princípio inteligente dentro de você. E se numa religião, numa igreja, num templo você encontrar isso, ótimo, vá lá. Se não, faça como eu, que também encontro em alguns lugares, como principalmente encontro em contato com a natureza. Que para mim é o templo, vamos dizer assim, mais puro, mais verdadeiro, mais essencial desse princípio inteligente. Aqui você vê as coisas funcionando numa ordem invisível, de uma ordem perfeita, alinhada, saudável, ecológica. Espiritualidade é ecológico. Né? Cada vez mais o homem de hoje, do homem do terceiro milênio, está se aproximando dessa visão espiritual ecológica, onde tudo está conectado, que tudo parte de um mesmo princípio e que não tem nada que esteja separado de nada. Um vai participar, vai afetar de uma maneira ou de outra a vida do outro, de algo.
no tempo e no espaço, tá bom? Então eu queria deixar essa mensagem para você que está me ouvindo, que possa as vibrações desse princípio universal, inteligente, invisível, você não pode pegar, né? Você não pode sentir, embora algumas pessoas até sentem, né? Pegam, dizem que é até material, mas normalmente não. Você não enxerga muitas vezes, alguns enxergam, mas ele existe e está aqui, presente, em cada partícula subatômica do átomo, em cada molécula, em cada grãozinho de areia, em cada pedra, em cada folha dessa imensidão. Olha a imensidão que é. Olha essas árvores, olha isso. Não tem, não tem como negar. E que essa força, que esse poder maior, que esse princípio inteligente, que é puro amor, sabedoria, entendimento, paz, força, fé, coragem, esperança, todos os valores positivos do universo possa tocar o seu coração aí agora, que está me ouvindo, e que você possa receber assim um banho de energias do bem, dessa luz, dessa força espiritual que possa despertar ainda mais a sua espiritualidade. Que ela possa te fazer um ser de bem, um homem, uma mulher de bem, independente do que você acredita, mas que você traga isso com honestidade. Tá bom? Muita luz e muita paz. Namastê.